Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira. E estamos no nosso Aprendendo com a lição da EBD, onde estaremos ministrando mais um comentário da nossa lição da CPAD e estaremos na lição de número 11, onde no dia 13 é comemorado o Dia Nacional de Missões. Então, desde já, vos saúdo a todos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Grato a todos os nossos inscritos de coração e agradecer que esta semana tivemos aí mais duas pessoas inscritas em nosso canal. Estamos no número de 66 inscritos e desde já eu dedico toda a gratidão a Deus e também a todos os nossos inscritos, mas nem por isso vamos nos acomodar. Nosso desafio é chegarmos ainda este ano acima dos 100 inscritos, amém? Então, para isto, conto com todos vocês para curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos e estaremos aqui fazendo o máximo para evitar nossos vídeos mais longos. Desde já, agradeço ao desempenho de todos e o que nós aprendemos na Bíblia, com a Bíblia e nas lições que temos sempre aqui comentado, é que nós não podemos fazer nada sozinho. Primeiramente Deus e segundamente os nossos amados amigos, irmãos, colegas, companheiros que têm nos ajudado e sempre posso dizer que sem vocês nós não estaríamos aqui. Amém? Então, vamos aqui. Desde já mando a paz do Senhor a toda a classe Atalaia, ao nosso professor irmão Edson, ao nosso dirigente, Diácono Magdiel, irmão João, e também ao nosso presbítero local, presbítero Michale. Também a todos os obreiros que fazem parte ali da congregação em Santo Antônio 1, a todos os dirigentes, professores de escola no campo de Carpina e também no estado de Pernambuco e, por que não dizer, no Brasil. Amém? Aqui quem vos fala é o professor Eudson Oliveira e seja bem-vindo. A nossa edição especial já está chegando ao final, praticamente 23 anos aí de lição. Percebemos alguns erros ortográficos, erros também de digitação, mas o mais importante está no conteúdo. Nós não podemos frisar apenas nos erros ou nas falhas, mas em si o conteúdo, o que é que esta lição ela tem nos motivado, ela tem nos edificado, consolado, exortado. Amém? Então, a lição de número 11, estamos chegando ao final do terceiro trimestre de 2020 e confesso que a lição ela tem sido edificante para nossas vidas. A lição de número 11 será ministrada no dia 13 de setembro de 2020, que é uma data comemorativa ao Dia Nacional de Missões, e tem como tema Esdras vai a Jerusalém ensinar
a palavra. O nosso texto áureo, ou texto de ouro, e provaram a boa palavra de Deus. Quando falamos da palavra de Deus, estamos falando da lei, estamos falando da Torá, do Pentateuco, no contexto aí cujo Esdra estava. Então, a palavra de Deus, ela é um concerto, é um acordo, conforme Êxodo 34 e 28. A palavra de Deus também deve ser guardada, lida e obedecida, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 e Salmo 119, versículo 2. A palavra de Deus deve estar em nossos corações, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 18 e o Salmo 119, versículo 11. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. E também a palavra do Senhor, ela deve ser propagada, deve ser exposta, conforme Deuteronômio capítulo 11, versículo 20. Então, o nosso texto áureo e provar a boa palavra de Deus. O contexto a gente não vai adentrar, mas damos aí já, a princípio, um mini esboço do texto áureo, conforme o que significa a palavra. Amém? A nossa verdade prática nos diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante. Eu confesso que se o comentador ele tivesse colocado todo o texto que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, seria bem melhor. Mas como já conhecemos, já entendemos, aí a gente tem como falar. Porque a palavra de Deus é viva. Veja que não somente é uma espada e poderosa, mas a palavra de Deus ela é viva. É isso que eu gostaria de abordar com os irmãos, é viva. Não é uma palavra morta, não é uma palavra que não tem vida, é uma palavra que não tem eficiência. E aí ele diz, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Né? E aí o comentador ele vai trazer uma espada afiada, né? É uma espada cortante de 2 gumes, que vai até o ponto de dividir alma e espírito. Então veja que vai ao ponto de dividir alma e espírito. É além do comum e além do natural. Amém? E aí divide a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então a palavra do Senhor verdadeiramente ela é poderosa, ao ponto de ela ter sido como um agente da criação do mundo e do universo, conforme Salmo capítulo 3, versículo 6 e Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. A palavra do Senhor ela é reta, a palavra do Senhor ela purifica, a palavra do Senhor ela é pura, a palavra do Senhor ela permanece eternamente. A palavra do Senhor, conforme Isaías capítulo 55 e versículo 11, é uma palavra que ela não volta vazia e sempre cumprirá o que lhe apraz. Amém? Então, a palavra de Deus, se formos falarmos apenas da palavra de Deus, da palavra em si e os seus efeitos e as suas características, com certeza uma aula não daria. Poderíamos colocar aí um dia todo. E o interessante é que Neemias, ele utilizou de 7 dias. Amém? Embora que não seja completo, mas foram 7 dias de exposição da palavra do Senhor. A nossa leitura diária
peço aos irmãos professores e alunos que leiam a nossa leitura diária, é bem interessante, pois os textos é coerente quanto ao tema e ao título da lição. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, houve aí talvez um equívoco do comentador, ou não sei, e está de acordo com a lição de 1993. Então, não é apenas um erro da CPAD agora, mas é um erro antigo, ok? Então, a leitura bíblica em classe, eu recomendaria para os amados irmãos ler ou o capítulo 7 de Esdras, que é o livro, o qual estamos abordando essa semana, ou o capítulo 8 de Neemias. Então, a nossa leitura bíblica em classe, o único texto que vai se adequar ao tema da lição é o versículo 8 dessa leitura, mas os demais eu não achei, embora que o contexto vai nos dar essa ideia, o contexto, mas a mais adequado seria o capítulo 7 de Esdras ou o capítulo 8 de Neemias. Então, por essa razão, não estaremos lendo aqui a nossa leitura bíblica em classe para ganharmos tempo e também para não contrariarmos aí a leitura bíblica em classe pela nossa lição. Mas aconselho aos amados professores e alunos, na sua Bíblia, na sua lição, leia o capítulo 7 e praticamente pode ser todo o capítulo 7 de Esdras para a vossa meditação, ou também o capítulo 8 de Neemias. E aí os dirigentes ou a superintendência da escola deverá delimitar a leitura em até que versículo. Amém? Está aí o nosso objetivo geral, é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Então nós já demos uma pincelada, já tratamos aí um pouco do que a palavra de Deus ela é e o que ela pode fazer. E o interessante é que a palavra do Senhor ela é eficaz porque ela é viva. Ela é viva e ela pertence a um Deus vivo. Amém? Então, o objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Os objetivos específicos é discorrer sobre o envio de Esdras para Artaxerxes a Jerusalém, ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo. Terceiro, objetivo específico, é asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. Isso é forte, isso é interessante, irmãos. Embora que o tempo seja pouco, mas vamos correr aí para trazer um bom comentário, um bom assunto e um bom aprendizado. Quarto, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Veja que a palavra ela é viva, ela deve ser ensinada e ela vai produzir os seus efeitos, os seus resultados. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. O nosso refletindo o tema da nossa lição agora, como nós, em toda a lição, nós não nos abordamos no personagem Esdras, então eu achei por bem de, nessa lição, abordar o personagem Esdras, no nosso refletindo o tema da lição. E aí, o nosso refletindo o tema da lição vai abordar o personagem em si. Como o tema da lição diz, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra, então eu procurei abordar nesse tema a personagem Esdras, o personagem Esdras. E o que significa o seu nome, o vocábulo Esdras? Significa de um vocábulo hebraico ajuda, que é uma forma abreviada de Esdraías, e Yahvé ajuda. E quem era Esdras? Esdras era filho de Seraías, conforme Esdras 7:1, cujo pai foi morto por Nabucodonosor, segundo o livro de Reis, capítulo 25, 18 a 21,
com a descendência direta de Arão, de linhagem sacerdotal. Então Esdras era sacerdote. E aí a gente vai observar, está aí as referências, foi um escriba e sacerdote, Esdras, capítulo 7, versículo 1, versículo 11, com habilidade na lei de Moisés, a Torá, dada por Deus, Esdras, capítulo 7, versículo 6, considerado pelo rei Ataxerxes, mestre da Torá, lei dos deuses dos céus. E aí ele diz assim, paz e prosperidade, 7:12 de Esdras, com o coração voltado à lei do Senhor, para cumprir e ensinar a palavra do Senhor ao povo, Esdras, capítulo 7, versículo 10, e autorizado pelo o rei de sua época para trazer um verdadeiro avivamento ao povo de Deus, ou do seu Deus, que é Yahvé, conforme Esdras, capítulo 7, versículo 11 ao 14, e o autor do livro que leva seu nome. Isso aí, todas essas informações nós obtivemos do livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, da Editora Vida, página 185, do teólogo, pastor ou escritor Paul Gardner, ok? Observação, temos na Bíblia 3 personagens com este nome de Esdras. E aí a gente vai entender, Orlando Boy, na sua mini enciclopédia, ele vai dizer assim, o primeiro, sacerdote e escriba, filho de Seraías, que é o da lição que nós estaremos abordando. O segundo é um sacerdote que voltou de Babilônia juntamente com Zorobabel, em Neemias capítulo 12, versículo 1. E um terceiro é um descendente de Judá, conforme primeiro livro de Crônicas, capítulo 4 e versículo 17. É a pequena enciclopédia de Orlando Boy, na sua página 286. E o pensamento, o refletir da nossa lição aí, do que nós devemos ter, é qual é a importância da palavra de Deus para mim. Então, fica aí no ar, fica aí em nossas mentes, qual é a importância da palavra para mim? Será que eu tenho me dedicado à palavra do Senhor? Será que eu tenho me exposto à palavra do Senhor? Então fica para a nossa meditação neste dia. Amém? Slide extra. A Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. Está aí o autor desconhecido dessa frase, eu achei bem interessante, bem pertinente, como a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do autor. E o interessante é que não somente do autor, mas também do seu escritor e também do seu próprio intérprete, é o Espírito Santo. Amém? Então, isso é excelente e eu achei bem interessante para nós. Os tópicos a serem abordados é Ataxerxes envia Esdras, primeiro tópico. Segundo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo. Terceiro tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada. E o quarto tópico, o resultado do ensino da palavra de Deus. Então, estes são os tópicos que serão abordados na nossa lição. A introdução do nosso comentário vai dizer assim: o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto desta lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdras a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus estava conforme a lei de Deus. O ponto central da nossa lição, ele nos diz: a palavra de Deus é eficaz. E aí, amados, eu não só digo eficaz, mas a expressão viva é o que traz a sua eficiência, é o que traz o seu propósito, os seus objetivos a alcançarem o desejado e o esperado, porque ela é viva e é eficaz. Amém?
Não, eu não entendo, eu não compreendo quando alguém diz que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada fechada, é a boca de Deus fechada para nós. E a Bíblia aberta, ela torna-se a palavra de Deus. Ela não torna-se, ela é a palavra de Deus de forma escrita. Então eu entendo e compreendo desta forma. É a palavra de Deus de forma escrita, pois temos também a palavra de Deus de forma oral, quando Deus ele fala, quando ele usa pelos dons, quando ele usa pelos seus meios para nos trazer uma reflexão. Amém? Vamos prosseguir. Ataxerxes, o rei Ataxerxes, envia a Esdras, os judeus, sobre o domínio dos persas. E vamos lá. O primeiro tópico, Ataxerxes envia a Esdras, vai nos dizer: quando o reino persa derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa, e os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Eu entendo que o comentador ele queira trazer na sua afirmação em dizer que os judeus ele percebe essa brandura dos persas, é que quando a gente vai para o Império Babilônico, a gente observa que eles não tinham esse mesmo cuidado, esta mesma intenção, já que os persas eles se preocuparam não somente com a cultura das outras nações, mas é como se é um ecumenismo. Ele quer que todos estejam bem, ele quer que todos estejam na sua expressão religiosa, na sua expressão. Porém, há com certeza aí o mover de Deus para com o povo de Israel. Então, há uma exceção, pois a gente observa isto no capítulo 7 e o versículo 27 de Esdras, que diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, ao qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Então, a mão do Senhor, o controle de Deus sobre o seu povo, estava estendida naquele momento. Segundo, Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, no seu contato com Esdras, o escriba, o sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus, de Israel, e que, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes. Esdras capítulo 7, versículo 14, que diz: porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Então o rei, ele tinha um grau de relacionamento muito grande com Esdras, e Esdras era um escriba, e o escriba era aquele que tinha como seu ofício, em termos resumidos, de escrever a lei, de traduzir a lei, de transmitir a lei, de ensinar a lei. Era realmente um mestre, era um doutor da lei. Então, o escriba, ele tem essa função, e Esdras tinha a função porque também ajudava a lei ao rei. Era um ajudante do reino, e essa aproximação
deu muito acesso ao rei, e aí alguns comentadores, Artaxerxes, ele torna-se assim rei da Pérsia, e a rainha Esther também fez com que essa influência do rei Artaxerxes o fornecesse essa liberação. Então, alguns comentadores chegam a dizer isso, e é bem coerente quanto ao assunto. O terceiro subtópico vai nos dizer que a importante carta que o rei enviou com Esdras. Então, a gente observa que os judeus estavam sob o domínio persas. A gente vai observar que aí houve o domínio da Síria, que derrotou o Reino do Norte. Mas aí com o Reino do Sul a gente tem aí o reinado babilônico e o reinado persas. E o reinado persas, a gente tem 3 famosos reis, é o rei Sírio, Dario e Artaxerxes. E dentro desse contexto, a Esdras é enviada a Jerusalém para ensinar a lei de Deus, e o rei envia uma carta. E nessa carta com Esdras, o rei ele vai dizer o que está escrito, o que é necessário. Primeiro, enviou com Esdras a carta escrita em aramaico, que está registrada em Esdras capítulo 7, versículo 12 ao 26, e através desta carta o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Então o rei, ele deixa aí claro na carta que todos os judeus que quisessem ir poderia acompanhar Esdras. E o versículo 12 diz: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Segundo, a letra B. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e os seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Então, a gente observa aí no versículo 15 que o rei estava disposto a ajudar e a cooperar com o povo ali em Judá. Apenas uma observação, amados, que o versículo que a lição ela cita é o versículo 12, eu li, mas o versículo correto e mais objetivo e coerente à expressão aqui é o versículo 13. Então, os amados professores, verifiquem aí o versículo 13, que ele diz realmente o que é o decreto da carta. E aí está aí o versículo, eu vou ler para os amados. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Amém? Então, o versículo 13 aí ele é mais coerente com o que o comentador ele quer falar, expressar. E aí os que fossem a Jerusalém poderia levar consigo. Versículo 15 está corretíssimo. Amém? Vamos prosseguir. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. E aí a gente vai entender que em Neemias capítulo 1, ou Esdras capítulo 1 e versículo 7 e o versículo 11, vai dizer que com Zorobabel também foram levados os utensílios da casa do Senhor e que houve o início ali as festas e as cerimônias. Então a gente entende aqui que podemos dizer que foram colocados, foram levados alguns, e aí ele dá a relação do que foi levado em Esdras capítulo 1, versículo 17 ao 11, do 7 ao 11, ele vai dizer assim, ó: também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o rei Ciro, o rei da Pérsia, que foi o primeiro, sob a direção do tesoureiro Miterate, que os entregou contato a Sesbazar, que é Zorobabel também, príncipe de Judá.
E esse que é o número dele: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. E todos os tecidos de ouro, de prata, foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os exílios subiram da Babilônia para Jerusalém. Então, aqui na primeira leva com Zorobabel, a gente vai ter um slide que vai mostrar isso aí, foram levados alguns utensílios por decreto de Ciro. E agora, por decreto de Artaxerxes, é levado os demais utensílios. Assim nós entendemos ou compreendemos. Amém? E aí, os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Esdras capítulo 1 e versículo 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui perante o Deus de Jerusalém. Letra D. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. E aí o rei garante também a sua cooperação. Tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lhe-ás da casa dos tesouros do rei. Veja que o rei, ele foi movido por Deus até a isto. A gente vai lembrar ali de quando o povo sai do Egito com Faraó, né? Faraó, ele deixa o povo sair com todas as suas riquezas, com todos os seus bens. E não seria imposto aos servidores do templo os direitos, tributos e rendas. Então, ele, o rei, isentou aí esses servidores que estavam na construção, que estavam desempenhados na obra do Senhor, isentar de direitos, de tributos e de tudo aquilo, imposto de tudo aquilo que o rei poderia exigir deles. Que diz assim, versículo 24 de Esdras, capítulo 7. Também vos fazendo saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e todos que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes direitos, nem impostos, nem pedágio. Então, ficaram isentos. Amém? Isto é Deus movendo o coração do homem. E aí, conforme Daniel, capítulo 2, versículo 20 ao 23, há uma expressão que eu amo na Bíblia Sagrada, é esta que Daniel utiliza aqui. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. É ele que dá sabedoria aos sábios e entendimentos ao inteligente. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus e meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, eu admiro muito essa expressão, essa dedicação de Daniel aqui, dizendo e louvando e agradecendo que é de Deus todo o poder e é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que coloca, é Ele que move. E aí nós entendemos e compreendemos que ai do homem que se gloriar, que se exaltar e não reconhecer isso. E um dos maiores exemplos quanto a isto é o rei Nabucodonosor, quando ele se autodenomina ali o autor e criador de toda a sua força, de todo o seu poder, de todo o seu reinado. E nós temos visto muitos líderes cristãos aí perderem, né, a sua estatura, perderem os seus privilégios, as suas regalias, porque tem se auto colocado em posição que tem tirado Deus de cena. E muitos têm exaltado, têm idolatrado, têm feito aquilo que não deveria ser feito e tem se elevado mediante
talvez a sua sabedoria, a sua esperteza, e esquecendo que tudo isto provém de Deus e é o Senhor que nos dá. Amém? Vamos prosseguir. A importante carta que o rei enviou com Esdras, a continuação, Esdras poderia nomear. Então veja aqui, a carta estava: qualquer judeu poderia acompanhar Esdras. Segundo, os que fossem para Jerusalém poderiam levar ouro, prata, tudo que fosse necessário voluntariamente, e o rei ainda estaria compartilhando também ou doando algo desse tipo. Os demais vasos, os demais utensílios da casa do Senhor que havia ainda ficado na Babilônia, seria levado. Veja que o rei Nabucodonosor, ele leva o rei, eu agora esqueci o nome do rei, ele pega os vasos e começa a beber, a profanar os vasos do Senhor. O Senhor decreta ali o fim do seu reinado. E aí a gente observa agora que as despesas seriam pagas pelo rei, na carta estava escrito, os impostos seriam tirados dos servidores do templo, aqueles que estavam trabalhando, aqueles que estavam fazendo a obra do Senhor. E, letra F, o Esdras poderia nomear aí algumas pessoas para o ajudarem. Está o texto aí, nós não iremos ler para ganharmos um pouco de tempo, mas Esdras estava com esse direito e com essa autorização dada pelo rei. O que eu acho interessante é que Esdras louva a Deus, que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto, estendendo a beneficência perante o rei, que foi o texto que nós lemos na introdução. Bendito seja o Deus de nosso Pai, que tal inspirou o coração do rei para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém. Então veja, meus amados, que Deus, ele tem o controle e todo o poder. Amém? Vamos prosseguir. A síntese do tópico 1 diz: Artaxerxes envia a Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdote tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Então, o objetivo da ida de Esdras a Jerusalém era ensinar. Aí o povo havia perdido a sua língua, perdido a sua cultura, e a lei, a palavra do Senhor, estava escasso ali mediante Esdras, entre o povo. Aí a gente vai ver o segundo tópico: Esdras ensina a palavra ao povo. Slide extra. Esse slide era para mim ter colocado no início, lá em cima, e eu só vim perceber agora onde é que ele estava. O Reis Persas da época de Esdras é um slide de extra. A gente, como havia falado, Ciro, Dario, Assuero-Xerxes, que é justamente o marido de Esther, que permitiu que os judeus se propagassem contra a tentativa de Amã e eliminá-lo. E aí o quarto, Artaxerxes, que é na época do escriba e sacerdote Esdras, que dá a autorização da carta. Meus amados irmãos, a gente vai observar que primeiro, que foi pós-exílio e levou o povo para Jerusalém, foi Zorobabel, em 535 aproximadamente. E nesta primeira leva, Zorobabel ele constrói o altar, e as cerimônias e as festas elas são propagadas novamente ao povo. Segunda leva, a gente vai ver que foi com Esdras, o escriba e sacerdote, aquele que buscou a lei do Senhor. Então, com Zorobabel, se restaura o altar que havia sido destruído, os sacrifícios, as festas e as cerimônias voltam. Com Esdras, é o ensinamento, é a lei, a palavra do Senhor, que já estava escasso, que já não se tinha, que havia se perdido, que havia sido excluída ali do povo. E em terceira e por última leva com Neemias, que é o copeiro e governador, tornou-se governador, homem íntegro que ajudou na construção dos muros e das portas de Jerusalém. Amém? Então, isso é uma parte histórica que nós vamos trazer para os amados. Esdras, segundo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo.
E aí Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. E interessante aí que Esdras, ele sai da Babilônia e vai para Jerusalém. A gente tem aí mais ou menos 1.448 quilômetros, e Esdras durou pelo menos um tempo, um período aí de 4 meses para poder chegar à Babilônia. Então, conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus e alguns eminentes líderes do povo. Esdras capítulo 8, versículo 2. E para adequarmos mais esse texto, poderia lermos o capítulo 8, versículo 1, o versículo 21 por diante, que é o que dá na nossa lição posteriormente. Esdras, recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. O que me admira é que cada tempo, cada fase, cada personagem, eles vão ter a sua forma de fazer, a sua forma de agir, e isso a gente não podemos contrariar, mas a gente pode adquirir com eles um aprendizado, o ensinamento. Com Neemias ele utilizou do exército do rei, porém Esdras, mas o texto, se nós formos ler, Esdras, ele não simplesmente pela confiança em Deus, que isto é bom, é interessante, mas o texto da Bíblia Sagrada vai dizer que Esdras, ele teve vergonha no versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei o exército e cavaleiro para nos defender do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que a abandonam. Então vejamos que Esdras, ele vai para Jerusalém, mas ele passa toda a situação ao rei Artaxerxes. E o rei Artaxerxes, ele sabe. E o interessante é que Esdras diz, olha, nós declaramos ao rei que quem vai conosco é o Deus sobre todos. E ele vai nos livrar, ele vai nos guardar. Então, quando Esdras chega ao ponto de ir, Esdras diz, não, eu não vou pedir porque eu disse que ao rei que o nosso Deus estava conosco. E o que eu acho interessante é que ele sentiu vergonha, o texto diz isso. E o que eu acho interessante é que para os nossos dias, para os nossos tempos, às vezes vemos essa situação. A igreja, o povo de Deus, ela não pode confiar no homem, ela não pode confiar num governo, ela não pode confiar no Estado. O dever de nós é confiarmos em Deus. E às vezes queremos confiar nos homens e esquecemos que os livramentos, que a força e o poder é do Senhor. Então, Salmo capítulo 20, e o versículo 7, nos diz que devemos confiar em Deus. O salmista diz, uns confiam em carro e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Então, que eu e você possamos confiar. E o versículo 9, ele diz assim, ó Senhor, dá vitória ao rei e responde quando clamarmos. Então, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que nos ouve, é o Senhor que nos ajuda e é o Senhor que toca no coração dos homens para abençoar o seu povo. Salmo capítulo 40 e o versículo 4, ele também vai nos dizer assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Então, nós devemos confiar em Deus e às vezes compactuamos ou queremos fazer acordo, aliança
com homens que são corruptos, que são mentirosos, que são enganadores, né? Então são pessoas que estão precisando de confiar em Deus. E no Salmo 78, e o versículo 7, nós lemos apenas esses 3 textos para não ficarmos longo e extenso. 78 do Salmo, e o versículo 7 nos diz assim: para que se pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos. Então nós devemos pôr a nossa confiança em Deus, assim como Neemias fez, assim como Esdras fez, e confiar e esperar somente em Deus. Amém, amados? Então Esdras, ele aí faz. Sendo assim, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Então veja que Esdras confia em Deus, e Esdras aí também faz um jejum e uma oração. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus e para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Então Esdras, ele pede agora a proteção de Deus. Nós oramos, nós jejuamos e agora peço a Ti, Senhor, que nos dê uma boa viagem. Então, o que a igreja precisa fazer, amados, é justamente isso. Líderes que tenham o discernimento do povo para proclamar ao povo, se a situação está difícil, se as coisas estão difíceis, não temos que compactuar com o governo, com o Estado, fazer aliança e às vezes até colocar homens que não são cristãos, que não servem a Deus no púlpito da igreja e fazer esta aliança, confiando que vamos adquirir daquele homem, do Estado ou do governo, regalias ou coisa desse tipo. Nossa confiança deve estar em Deus. Se está algo difícil, reúne o povo, reúne a igreja, vamos orar, vamos jejuar e Deus há de dar a vitória. Amém? Terceiro, Esdras, e Deus ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz a Jerusalém, onde ofereceram os holocaustos a Deus. Veja que o objetivo foi concluído, foi completo. Esdras teve o êxito da viagem. E os transportaram que vieram do cativeiro, ofereceram holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, e tudo em holocausto ao Senhor. Então aí a gente vê os animais que eram sacrificados, o povo sacrificando e agradecendo a Deus porque tiveram a viagem, e a oração e o jejum foi a arma, foi e ainda é a arma para o povo de Deus combater este mundo tenebroso, terrível, corrupto e distante de Deus. Não existe outra arma, amém? Segundo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo, e aí o subtópico vai dizer o encontro de Esdras com Neemias. Aí não pode ser até o encontro de Esdras, que Neemias não tem problema, porém, o grande problema é que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Neemias, os comentadores e alguns estudiosos chegam a dizer que há um período, há um intervalo aí de 57 a 60 anos. E de Neemias, ou de Esdras para Neemias, que a gente viu lá que a segunda leva foi com Esdras, então lá chegando Esdras, Neemias, ele vai se encontrar com Esdras, esse encontro realmente, que é quando Neemias vai, é aproximadamente entre 13 a 15 anos. E aí há um total, que alguns chegam a soltar a década e tudo mais, há um total aí de anos, nos cálculos que eu consegui fazer, de 93 anos de Zorobabel a Neemias.
Então, a observação aí é que Esdras, encontro de Esdras com Neemias, não, esse encontro só vai se dar depois de 13 a 15 anos, ok? Então, quando Esdras chega em Jerusalém, Neemias ainda não havia chegado, amém? Então fica aí, foi um erro que o comentador colocou. As 10 portas de Jerusalém, porque toda a movimentação e o parecer e a administração da palavra vai dar aqui nessa porta chamada Porta das Águas, que é essa que estamos aqui vendo lá embaixo, a segunda da esquerda para a direita. Então as 10 portas está aí escrita em Neemias capítulo 3. Esdras ensina a palavra ao povo. Então, a gente vai agora que neste ensinamento, a palavra ao povo, Esdras começa agora a manifestar o seu propósito, o seu objetivo, cujo rei havia o enviado. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º, com um só homem diante da porta das águas, e Esdras trouxe o livro da lei, e a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia, e havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares. O que é que aprendemos aí, irmãos? Aprendemos que vemos que o povo estava sem a mensagem, sem a palavra. Esdras foi lá, convocou o povo estava com sede, estava com fome da palavra. Esdras começa a ler, começa a manifestar ali, e o interessante é que vai do amanhecer do dia até o meio-dia, ou seja, o meio-dia ali o povo, praticamente 4 horas, 5, 6 horas, o povo ouvindo a mensagem. E com Esdras estavam 13 auxiliares, aqueles que o ajudavam. Então aprendemos aí nesse tópico que um líder ele sempre vai precisar de alguém para o ajudar, para fazer a obra do Senhor. Ninguém trabalha só, ninguém consegue fazer as coisas só. Então, tem que envolver. Se você envolver os seus liderados eles estarão com você. Mas tem líder que ele quer trabalhar sozinho, e aí os liderados eles não se sentem agraciados do líder, porque o líder não o convoca, não o chama, não o conversa, não chama para participar ao seu lado. Mas com Esdras a gente vê aí que estava ao seu lado os seus auxiliares. E o que eu acho interessante é que foi feito um púlpito de madeira. Isso nós começamos assim, e hoje nós temos púlpitos, né, de ouro, de cristal, de diamante, de granito, de tantas coisas, mas o principal estamos deixando, que é a palavra. Temos cada púlpito lindo, mas a palavra está sendo esquecida, a palavra não está sendo ministrada como deveria ser ministrada. Irmãos, chegar assim, ler um texto e fazer uma salada de fruta e tudo mais, muitos estão achando e pensando que ministraram ou ensinaram a palavra, mas estão muito enganados com isso. Ainda cooperava com um grupo de levitas, e o objetivo era trazer o povo a entender o que estava sendo lido no livro de Deus. Então, Esdras ensina a palavra ao povo. A gente vai fazer um resumo aí, ok? O resumo aqui, ó, do terceiro tópico é que a palavra do Senhor ela deve ser ensinada, ela deve ser proclamada a todo tempo e a qualquer hora. E Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4 de segunda carta a Timóteo, capítulo 4 e versículo 2, Paulo vai dizer assim, ó, prega a palavra, insta, que seja oportuno, que não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então, veja que o propósito da palavra são esses, doutrina, longanimidade, exortar, corrigir, consolar. E muitas vezes temos hoje em nossos púlpitos mensagens de autoajuda, mensagens de prosperidade, e são mensagens
que não traz edificação. E eu confesso, amados, que em nosso meio, em nossas igrejas da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, muitas vezes temos pregadores, mas não temos mensagem. Muitas vezes temos cultos, mas não temos palavra. E pasme que ainda hoje, em nossas igrejas, temos culto. E se os irmãos quiserem pesquisar, procurar, vão achar isso. E eu tenho essa informação, estou falando isso porque eu tenho certeza disso e tenho visto alguns vídeos e presenciado alguns cultos que às vezes a palavra é dada 10 minutos, 10 para as 9. Nós temos os cultos aqui de 7 às 9, 2 horas de culto, e às vezes é contraditório em nosso meio dizermos que amamos a palavra, que a palavra de Deus é boa, é perfeita, e às vezes é 1h40 minutos, 1h50 minutos de louvores, de liturgia, e a palavra às vezes é 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, e isto não coadula com aquilo que afirmamos. E chegamos a cultos festivos que às vezes nem mensagem, nem palavra tem. Então, como é que eu vou querer um avivamento? Como é que eu vou querer um despertamento? Como é que vai haver realmente um confronto se a palavra ela não está sendo ensinada, não está sendo ministrada? Amém? Eu sei que a palavra aqui que eu falei agora é um pouco dura, mas é a verdade e a realidade. O sino foi maravilhoso. Então veja que Neemias ele ensina, a palavra ela surte o seu efeito, o povo começou a ouvir a leitura, começou a chorar, a lamentar-se, e Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando que se alegrasse no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E o povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram. Então, os 13 auxiliares estavam ali para ajudar Esdras, e o que o povo não entendesse, o povo não compreendesse, era necessário que o procurasse eles, e eles estariam capacitados. Eles eram homens capacitados, treinados para isso. E aí vai uma dica aqui. Que possamos investir menos em púlpitos, seja de ouro, de prata, de bronze, ou seja lá o que for, e invista mais nos professores, nos cooperadores da congregação, invista mais com ensinamento, com preparação, com ensinamento de como deve se produzir uma mensagem, como se deve produzir uma aula. Às vezes nos preocupamos muito com o material, com o materialismo, e esquecemos dos seres humanos. Qual foi o dia ou o ano que os professores da escola bíblica dominical de sua igreja, de sua congregação, tiveram uma capacitação? Qual foi o ano? Qual foi o tempo? E isto sim se faz necessário, isso sim se faz necessário. E às vezes investimos tanto na igreja, na congregação, e esquecemos dos cooperadores, daqueles que estão à frente, daqueles que estão a liderar, aqueles que estão a ensinar, aqueles que estão a tomar realmente o peso do ensinamento da palavra do Senhor, mas não temos trazido nenhuma estrutura para essas pessoas, e Esdras dava isso a esse povo. Então, o povo começou aí a comer e a beber. A palavra do Senhor, ela foi ensinada, houve um despertamento espiritual, e todo o povo, e aí a gente entende e compreende que só poderá gerar isso a palavra de Deus. Outra coisa não gera isso, não. Vamos para o terceiro tópico, estamos já concluindo. A palavra de Deus deve ser ensinada. Deus ordenou que a palavra fosse ensinada. E aí a gente vai ver. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9 ao 12, os irmãos estarão lendo em casa, e eu deixei aí apenas para vocês lerem realmente todo o texto
e compreender o que é que está escrito lá. Então, a lei da leitura de Moisés, que se fazia a cada sábado, Atos 15 e 21, no período da igreja primitiva do apóstolo Paulo, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Mas aí a gente entende que esta era um período de festa, um período estabelecido por Deus, mas a gente vai ver que a palavra do Senhor era repassada para as crianças, a palavra do Senhor deveria se colocar nos umbrais das portas das casas. Então, todo sábado era lido na sinagoga e também no templo. E Jesus também ensinou o ensino da palavra. Na grande comissão, Jesus ordenou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardarem tudo que ali tinha lhe mandado. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o verdadeiro discipulado, primeiro, há um ensinamento. Segundo, há um acompanhamento. E terceiro, depois, o enviado. Então, há um discipulado aí que deve ser feito de forma maciça. E Jesus disse, ide, vão. Fazer o quê? Ensinar. Então, o primeiro propósito é ensinar. Ensinar o quê? Tudo que ele havia aprendido de Jesus. Jesus ordenou o ensino da sua palavra, positivo. O apóstolo Paulo também conhecia a importância do ensino da palavra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregues a palavra, 2 Timóteo 4, 1 e 2. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos, capítulo 12, versículo 7. Então, vejamos a importância do ensino da palavra do Senhor. Homens preparados, pessoas preparadas. E para isso tem que haver uma dedicação. E hoje, infelizmente e lamentavelmente, temos muitas pessoas que não estão preparadas e que não têm esse preparo e que também não há um investimento para estas pessoas. A síntese do terceiro tópico nos diz: a palavra de Deus deve ser ensinada porque a ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Positivo, completamente está correto. E aí vamos concluir com o nosso quarto tópico, que diz assim: nosso lar de igreja, procura-se crente que gosta de escola bíblica dominical, recompensa, sabedoria, crescimento, edificação, riqueza e fé. Então, se você ainda não é inscrito na escola dominical, faça uma visita, busque uma sala e você estará a aprender a palavra do Senhor. O resultado do ensino da palavra de Deus, qual foi? Primeiro, Deus falou: ajunte meu povo e farei ouvir a minha palavra, para que me tema todos os dias que na terra viverem. Guarda os mandamentos do Senhor para o temer. Então, primeiro, Provérbios vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, pela palavra do Senhor vai ser gerado o temor ao povo, ao Senhor Deus. Então, sem a palavra do Senhor, sem o ensinamento, sem realmente a manifestação da palavra do Senhor, não tem como o povo gerar o temor. Segundo, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Provérbios 3 e 7 vai dizer: seja sábios aos teus próprios olhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Segundo, se desvia do mal. Provérbios 16 e 6. O temor a Deus nos desvia do mal. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor os homens se desviam-se do mal. Terceiro,
aborrece o mau caminho, Provérbios 8:13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborrece. Então vejamos que o temor do Senhor gera pela palavra, a palavra do Senhor gera no homem, na mulher, no povo, o temor a Deus. E o temor é apartar-se do mal, desviar-se do mal e aborrecer o mal. Então vejamos que só isso é gerado pela palavra do Senhor. Terceiro, como resultado do ensino da lei dos dias de Esdras, o povo confessou seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos e adorou o Senhor, seu Deus, e com ele fez o firme concerto. A palavra de Deus é o poder de Deus, conforme Romanos 1:6, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então entendemos que aí este temor à palavra do Senhor é gerada. Alguns efeitos da palavra de Deus que nós podemos observar. Foi revelar o pecado, Esdras 9:6, produziu arrependimento, Esdras 9:2, produz quebrantamento, o povo se quebrantou diante de Deus, diante da palavra que estava ouvindo, Esdras 10:1 e Neemias 9:1, e também a palavra do Senhor produziu a adoração, Neemias capítulo 8, versículo 6. Então vejamos que a palavra do Senhor, ela deve ser ensinada. O ensino da palavra implanta normas espirituais do crente. Essas normas são forma da manifestação da nova vida daquele que se converte, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36:27. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e observais. Então, vejamos que quando nós somos ensinados, somos movidos pela palavra de Deus, abrimos o coração para Deus, para o seu Espírito, e ele começa a nos moldar. Por isso que Paulo diz que aquele que aceita Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Então não podemos viver naquela mesma vida, naquela mesma conduta, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. O crente honesto a toda prova. Eu vou ler apenas Romanos 12:14, e diz: a ninguém torneis mal por mal, mas procurai as coisas honestas perante todos os homens. A igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, mas é a que você está sendo. Amém? Então, que possamos tomar posse disto. O crente jamais mente. Efésios 4:25 nos diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E no mundo que estamos aqui, tudo tem sido relativizado, irmãos. Algo tem sido mudado ou camuflado por Satanás, aonde mentir é omitir. Não, ele não mentiu, ele omitiu. E que é a mesma coisa, amados. Furtar ou roubar, hoje tem sido mudado também isso. Criptomania, a pessoa que tem o hábito de furtar. Existe até hoje como doença isto, alguém que furta talheres num restaurante chique. Isso dá muito em pessoas ricas que têm dinheiro, que furta talheres, alguma coisa assim, que é algo chique, ele furta, criptomania. Então veja que no mundo que estamos vivendo as coisas têm sido modificadas, onde é a mesma coisa. Pecado é pecado, mentir é pecado, omitir é pecado, roubar é pecado, furtar também é pecado. Mas aí tem os nomes para fugir do nome radical, né? Do nome mais objetivo. O crente tem testemunho da sua consciência no Espírito Santo e que não mentiu. Então veja, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então veja, irmãos, às vezes a covardia, né? O camarada ele não é
não é corajoso, ele é um covarde e ele não quer assumir. E aí ele, para não assumir as consequências dos seus atos, ele mente, ele omite. Mas o homem que é valente, ele diz, eu fiz e acabou-se. Tem que pagar as consequências, eu vou pagar. Amém? O crente jamais se apodera de alguma coisa que não seja dele. Então, veja aí, ó, aquele que furtava, não furte mais. Zaqueu, ele disse isso. O crente vive uma vida moral que é isenta de pureza, prostituição, toda impureza, nem ainda se nomeia entre vós, Efésios 5:2. Deixai a bagagem do mundo, está aí o que eu coloquei aí, tive que montar, deixando furtar, deixando a inveja, deixando a prostituição, né? Deixando a inimizade, deixando a falsidade, deixando o agiotismo, deixando a ira e etc. O crente jamais deve dar falso testemunho de alguém. Uma vez é complicado isso. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão, julga seu irmão. Falar mal da lei, julga a lei. E se julga a lei, não é observador da lei. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Então aí existem algumas coisas que o tempo não nos dá, mas a gente deve ter cuidado com isso. Amém, amados? A igreja de Corinto foi enriquecida pensando na palavra de Deus e havia recebido conhecimento. E consideremos, o conhecimento consolida a força, Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Né? O povo meu está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4:6. O povo, por isso que muitos têm se destruído, porque falta conhecimento de Deus. E 2 Coríntios 12:12 vai dizer, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é nos dado gratuitamente por Deus. E pelo conhecimento da verdade podemos alcançar a plena libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade pode promover isso. E aí chegamos ao final da nossa lição, do nosso comentário, e a síntese do quarto tópico nos diz: o ensino da palavra de Deus gera temor e estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. A conclusão nos diz: ao concluir mais um aprendizado de uma lição como esta, onde o povo estava em situação moral e espiritual em decadência, onde a palavra do Senhor já não se tinha espaço e inexistente para confrontar os seus pecados, negligência e omissão quanto às suas condutas diante de Deus e do povo ali presente. Percebemos o quanto Deus é fiel em sua palavra, tocando no coração do rei Ataxerxes, autorizando ir a Jerusalém Esdras e o levantando como um mensageiro para conhecer, praticar e ensinar a Torá, a palavra do Senhor, a todos ali presentes. Então aprendemos que a palavra do Senhor é e deve ser o nosso alimento diário em nossas vidas, como diz o próprio Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A sugestão teológica, a Bíblia de Estudo Pentecostal, sugerida pela nossa lição, pensamento ou reflexão, a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. E isto é verdade. E aí chegamos ao final e pedimos a todos, agradecemos por ter chegado ao final do nosso slide, do nosso comentário, e vos reforço aqui pedindo para curtir, comentar, compartilhar os nossos videoaula e se inscrever também. Lembre-se do nosso desafio, chegarmos aos 100 inscritos ainda este ano ou mais. Amém? Mas isso dependerá de todos nós. Trabalhamos unidos e unidos nós concluímos o nosso objetivo, o nosso propósito. Desde já que Deus vos recompense e abençoar este nosso projeto. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos aqui trazendo o comentário da lição de número 12, que tem como tema Esdras e Neemias combate o casamento misto. Desde já, Deus abençoe e recompense a todos, em nome de Jesus. Amém.